E está iniciando o Papo Bruxo, seu podcast semanal sobre Harry Potter e o mundo bruxo. Eu sou o Leonardo Lopes, mediador da bancada e dono do Scorpius Malfoy. Aqui comigo hoje os meus amigos Gabi e Hugo Henrique. E aí galera, aqui quem fala é a Gabi Neves, dona do perfil @Sr. Grindelwald _ lá no Twitter. E é um prazer estar aqui hoje com vocês. Oi pessoal, aqui é o Hugo, o @tesãoescamander lá do Twitter, e sejam muito bem-vindos e é um prazer estar com vocês aqui para mais um episódio de Papo Bruxo. É isso aí, Hugo. E não se esqueçam, queridos ouvintes, de curtir e compartilhar o Papo Bruxo no Facebook, Instagram e Twitter. E também de se inscrever no nosso canal, beleza? Então, galera, hoje, em homenagem aos 20 anos de Harry Potter no Brasil, eu trouxe um pequeno texto que eu fiz e eu quero ler para vocês para a gente dar início a esse especial, né, que nós vamos comentar hoje sobre os 20 anos de HP. Dia 1º de janeiro de 2000, chegava ao Brasil Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ao abrir o livro, o leitor era sugado, como fora o protagonista no segundo livro, a um mundo totalmente novo e nem tão novo assim. A magia sempre esteve ao nosso redor, antes mesmo de Harry Potter existir em nossas vidas. Quem nunca pegou uma vareta, ou até mesmo um galho, e fingiu jogar feitiço nos amigos e em tudo que estivesse ao nosso redor? Fingir abrir uma porta automática com o uso da mente ou apenas um estalar de dedos. Essa era a magia que tínhamos presentes em nossa vida. Mas Harry Potter mudou profundamente tudo que pouco sabíamos sobre essa força misteriosa. Aprendemos que para sermos bons bruxos precisávamos ter disciplina, força de vontade, ou não acabaríamos mexendo nem uma frágil pena e, claro, a intenção. Sendo ela boa ou ruim, mostraria com total certeza qual seria o destino do bruxo ao final da vida. Mostrou aos leitores que uma amizade verdadeira pode nascer em um simples ato de coragem, que a união de pessoas não importa a diferença entre elas, mas que têm um propósito em comum, sempre serão bem-sucedidas em seus planos. E a mais importante entre todos os ensinamentos que recebemos assim que o Expresso de Hogwarts estacionou no Brasil. O amor sempre será a magia mais poderosa que existe. Nossa, que texto foi esse, hein, Léo? Você conseguiu até amolecer o meu coraçãozinho aqui de pedra, que é muito difícil, viu? Esse coraçãozinho rancoroso. Ah, nem é. Realmente, é sim, pra quem não sabe, nos bastidores aqui a gente chama o Hugo de Huguinho Rancoroso. Gente, eu sofro bullying, então assim, Sofre é mesmo. um- Ele era Corvinal, né? Quem mandou ser Corvinal, né? Olha aí. Ó. eu sou o único corvino aqui, então assim, eu sou minoria. Você tá no ninho das cobras, hein? Eu tenho é medo desse ninho de cobras. Ai, que pesado. Quem vê pensa. Gente, nossa, 20 anos de Harry Potter já. A gente tá muito velho mesmo. Ai, meu Estamos. Deus. As Eu tenho rugas. 21. Eu tenho 21 anos e Harry Potter já tem 20 aqui no Brasil, então realmente, a gente tá velho. Sim, 20 anos no Brasil e ele já tinha sido lançado lá fora, né? Acho que o primeiro livro é de 97. 98, não é? É, 90, 97, 98. 98 por aí. Acho que sim. E, nossa, é muito tempo. E, assim, a gente falou no último podcast do Rupert Grint sendo pai, a Emma Watson, 30 anos. Então, assim, meu Deus, o tempo tá passando muito rápido, né? Demais. Já fazem 10 anos que eu li o primeiro livro de Harry Potter. Que eu li em 2010, quando eu tinha 12 anos, cara. Já faz tempo demais. Eu li o primeiro livro de Harry Potter, eu acho que foi em 2009. Foi logo perto do lançamento de Enigma do Príncipe nos cinemas. Foi quando eu tava lendo Enigma do Príncipe. Eu tava lendo, tentando meio que tentar terminar de ler antes do lançamento do filme. Então, assim, foi em 2009. Muito tempo, Pegar mais de uma aqueles década. spoilers. Eu Exato. não tenho Nossa. tanta memória assim, então eu não vou dizer quando é que foi. Mas foi um dia qualquer, aí de um ano qualquer. Nossa, Olha bem Foi que há muito específico. tempo, desleixo. gente. Olha que desleixo com a saga.
Foi um Tá, dia aí tá, então não, qualquer, não. nem Então peraí, gosto. eu vou fingir, gente. Deixa eu fingir uma coisa aqui, tá, pessoal? Então, assim, foi lá em 2000 e Patavinas, quando eu tinha 13 anos. A única coisa que eu me Olha, lembro que quando a primeira a única coisa que eu me lembro que a primeira vez que eu li Harry Potter foi na biblioteca pública da minha cidade. E acredito que muitas pessoas, não sei se a maioria, mas muitas pessoas começaram lendo Harry Potter numa biblioteca de escola, na biblioteca pública, ou emprestado de um colega que estava comentando sobre o tal mundo bruxo, né? por exemplo, eu li na biblioteca da minha escola, quando eu entrei no sexto ano, quinta série. Mas eu me lembro que, assim, desde 2005 eu assistia Harry Potter na TV, no SBT, no caso, né? Não, 2005, não Saudades lembro quando SBT, foi. quando dava Harry Potter. Sim. Nossa, e no meu caso, na biblioteca da minha escola nem tinha os livros, não tinha nenhum dos livros. E eu lembro que na época eu tive que baixar o PDF do livro. Eu baixei o PDF de Enigma do Príncipe, então assim, vocês imaginam o quanto de dor de cabeça que Harry Potter me deu, porque eu passava horas na frente do computador lendo aquele milhões de páginas. Eu olhei que Enigma do Príncipe nem é o maior livro, eu fico imaginando se fosse uma Ordem da Fênix. Nossa, nessa época eu não tinha nem computador. Então, assim, ou eu pegava na biblioteca ou eu não lia. Só ficava nos filmes que se passavam no SBT. E ainda era meio difícil assistir, porque minha mãe não gostava muito de Harry Potter. Então, pra assistir o filme, eu tinha que ver ali meio que na surdina, sabe? Então era complicado o negócio. Nossa, eu vou contar pra vocês a minha história, como que eu conheci Harry Potter. Eu tenho alguns parentes que moram fora do país e na época eles mandaram, tipo assim, eles mandaram pelo correio caixas com algumas coisas e vieram dois VHS, que era do primeiro Harry Potter, os dois primeiros, né? Pedra Filosofal e Câmara Secreta. Mas assim, não tinha dublado, então assim, era uma coisa todo em inglês, e, tipo assim, eu lembro que eu colocava no videocassete e eu não entendia porra nenhuma daquele negócio. E, e assim, Não tinha legenda? não, porque, tipo assim, foi comprado fora do país, então não tinha nem legenda, e era VHS, então acho que nem tinha opção de legenda, né? Ah, Ah, isso é verdade. então, assim, eu não entendia nada, mas eu lembro que eu assistia Pedra Filosofal mesmo sem entender, assim, em inglês, e eu era criança na época, então, assim. Mas eu lembro que quando estreou no SBT, foi logo depois de eu ter ganhado esses VHS, acho que uns meses depois estreou no SBT. Gente, eu lembro até hoje da estreia, que foi numa sessão do SBT que chamava 8h30 no cinema. Naquela época eu era criança, Nossa, naquela época eu verdade. era criança, então eu ia dormir muito cedo. Mas como era uma sessão que passava 8h30, eu falei assim, beleza, não, é 8h30, então é um horário ok pra mim, Hugo criança, assistir Harry Potter. E eu lembro de eu ver a propaganda, eu lembro até hoje da propaganda falando assim, a magia vai começar. Não sei se vocês lembram disso. Nossa, é muito real isso, cara. Realmente, eu lembro, sim. E aí falavam os nomes dos atores, que era o Richard Harris e algum outro ator. Ah, saudade de Richard Sim, Harris. eu lembro que falava o nome dele na chamada e falava, a magia vai começar. Eu lembro de eu ter assistido Pedra Filosofal 8h30, eu lembro que começou, eu lembro até hoje que começou exatamente, pontualmente, às 8h30. Eu lembro onde eu estava, assim, o jeito que estava. Eu lembro que eu apaguei as luzes da sala para assistir Harry Potter. E eu lembro que quando chegou na parte do quadribol, eu já estava morrendo de sono, tipo assim, mas eu consegui assistir até o final. E desde então, eu tinha o VHS, mas a partir do momento que eu assisti o filme na televisão, logo no dia seguinte eu peguei o meu VHS de câmera secreta, mesmo sem entender nada, e fui assistir o filme, a sequência, e foi assim, foi surreal o como eu me apaixonei pelo filme. Experiência, né? Deve ter Sim, sido muito Que mágica. fofo, né? sim. Eu lembro Oi, que que os meus fofo. eu lembro que os meus avós, eles me deram na época, né, era tipo, vendia os CDs pirata, gente, não consumam pirataria, é crime, Por favor. mas Olha a meus, av- propaganda. meus avós compararam na feira pra mim o DVD do Harry Potter, né? Aquele que vem três filmes em um, Sim, sabe? Aquele que, Sei. tipo, pega o primeiro, os dois últimos, você assistiu uma vez e não pega mais. E eu lembro disso, que eles compraram, eu assistia, mas deu um tempo ele parou de pegar também. Então é isso, a gente sobrevivia de SBT na sim. época, né? Mas é tão lindo, né? Esse
depoimento que o Hugo deu agora, porque muitas pessoas também têm uma história especial sobre Harry Potter, Sim, né? e é uma coisa que marca, Então, né? Igual, por exemplo, eu lembro exatamente do dia que eu assisti pela primeira vez, de tanto que, tipo assim, a gente, é uma coisa que marca, que encanta a gente mesmo, e a gente nunca mais esquecer. pois é. Viu, queridos seguidores, se vocês tiverem uma história sobre Harry Potter aí, vocês podem comentar com a gente usando a hashtag no Papo Bruxo, e a gente pode ler no próximo programa aí algumas histórias sobre como vocês conheceram Harry Potter, Uhum, beleza? Deixa também nos comentários aqui do YouTube, quem estiver ouvindo o Papo Bruxo pelo YouTube, comenta aqui que a gente pode ler isso depois aí. também. É isso aí. Gente, Não se esqueçam de se inscrever no por canal, galera. favor, isso é muito importante pra gente, tá? Se inscrevam lá. Gente, essa semana, né, quando a gente decidiu que a gente ia gravar sobre esse tema 20 anos Harry Potter, eu resolvi buscar, vasculhar assim na internet, atrás de notícias antigas, e era surreal como que os sites davam as notícias de Harry Potter, e eu achei uma notícia assim que foi que me deixou muito surpreso, que foi lá em 2004, quando o filme Prisioneiro de Azkaban ele estava passando nos cinemas. A J.K. Rowling na época ela deu uma entrevista para um site que foi para o Daily News, e na época os fãs estavam assim aguardando para saber qual seria o título do próximo livro, que seria o sexto livro da série, né, O Enigma do Príncipe. E eu lembro que ela revelou isso, é, o título, e o mais interessante é que ela falou que Enigma do Príncipe, ela chegou a considerar ser o título do segundo livro da série, porque algumas informações que ela, né, escreveu no Enigma do Príncipe, ela planejava colocar essas informações no segundo livro da série. Mas no final ela meio que percebeu assim que essas informações elas deveriam estar no sexto livro da série e não no segundo, né? Eu acredito que tenha sido aquelas informações sobre o passado do Tom Riddle. Sim, eu Provavelmente. acho que ela pensou assim, esse povo não tá preparado para ler, tá ligado? Aquele meme, vocês não estão prontos ainda para essa Isso, conversa. Eu acho que é exatamente o que a J.K. Rowling deve eu ter também acredito que pensado. foi bem isso. É isso aí. Nossa, e eu achei assim, é incrível, né? Como que ela já tinha tudo planejado na cabeça dela, assim. Acho que ela já tinha história do início ao fim, e ela só foi moldando isso à medida. Ela escreveu o primeiro capítulo, na verdade, foi o último, né? Ela escreveu o último capítulo de As Sim, Relíquias da Morte antes de começar a sim, Pedra isso é Filosofal. surreal. Então, tipo, ela já tinha tudo ali bolado, né? A mulher é genial. O Hugo comentou aqui com a gente sobre notícias, como elas eram dadas. Eu lembro da divulgação do filme do Prisioneiro de Azkaban. Sabe aqueles outdoor? Tem uma foto que tá sempre aí rolando no Twitter, que era um Sim. outdoor cheio de mãos de dementadores, uma coisa bem Sim. sombria. Eu tava pensando que se eu fosse. Eu tava pensando se eu fosse. Se eu fosse fã de Harry Potter naquele tempo, eu tinha roubado uma das mãos do Nossa, eu acho Dementador e que tinha levado sim. pra Eu casa. também teria feito isso. Né? E a gente seria eu seria meio atentado, né? Eu já ia pegar uma das mãos e levar pra casa Nossa, pra ter em casa de presente. eu não Minha mãe, cheguei a. minha mãe surtaria se eu fizesse Nossa, isso. eu não, Chega em casa, mãe, olha o que eu achei, mãe, uma mão de eu Dementador. não. Demônio, tá amarrado. Nossa, isso era real na época. Eu não cheguei a pegar muita divulgação de Prisioneiro de Azkaban, mas eu lembro quando eu me dei conta que de Harry Potter, assim, que eu comecei a virar fã nessa época que eu falei pra vocês, já tinha lançado Prisioneiro de Azkaban. Então, eu lembro que eu ia na locadora alugar Prisioneiro de Azkaban. Eu sempre ia, tinha aquele macete de você ir na sexta-feira pra você poder ficar um dia a mais com o filme, pra você devolver só na segunda. Então eu lembro que eu fiz Sim. muito isso com o Prisioneiro de Azkaban, até que, por favor, não façam isso, até que eu consegui fazer a cópia do DVD pra mim. Então, assim, depois eu lembro que eu assistia muito. Nossa. Mas eu peguei muita divulgação, foi de Cálice de Fogo. Eu lembro muito da divulgação de Cálice de Fogo. Eu tenho uma história sobre HP, de preconceito mesmo, que nem eu falei sobre a mãe não gostar, enfim. Quando eu era menor, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, a J.K. Rowling estava explodindo muito, estava se falando muito dela, e começou a surgir um boato muito ridículo de que ela tinha feito um pacto com o diabo. Aacho que todo Nossa, mundo já Ah, eu sempre, me ouviu. lembro sempre tem disso. isso, Todo né? Meu mundo já Deus. ouviu. Então, mas no meu caso foi ridículo, porque eu me lembro, nossa, eu me lembro até hoje. Acho que eu tinha uns 10 anos, eu tinha uns 10 anos, porque eu tava na escolinha da igreja,
E era um culto no domingo de manhã. E quando eu saí da escolinha, eu lembro que minha mãe foi me buscar. Ela falou assim: você não vai mais assistir Harry Potter? Eu fiquei, mas por quê? Porque o pastor falou que a J.K. Rowling... Não, ela falou J.K. Rowling, mas ela falou que a autora de Harry Potter fez um pacto com o diabo. Eu fiquei assim, pronto. Nossa, Vou ficar sem esse Harry Potter agora. Totalmente, tipo... até hoje, eu canso de ler notícias de padres que pegam os livros e tacam fogo, falam para os fiéis que não deixem seus filhos lerem ou assistirem, porque realmente é do diabo, porque magia é do diabo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fico, gente, a cabeça das pessoas é muito pequena, muito tem fechada. bastante isso mesmo, nossa, real. Mas eu lembro que isso me marcou demais, 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 demais. Eu saí da igreja e o pastor falar que tinha sido um pacto. Eu fiquei, ai, gente, como pode? Mas falando ainda, né, sobre 20 anos, quanto o Harry Potter influenciou as pessoas, né? A gente tem aí o quadribol da vida real, que a gente sempre fala aqui, Uhul! a maluca do quadribol. Aí a louca do quadribol. Eu jogo quadribol, Então, galera. assim, a gente tem o quadribol, eu lembro, a gente tem a galera do RPG, a gente tem os FCs no Twitter. Eu lembro que, lógico, eu não peguei essa época, mas eu lembro da galera se reunindo dos lugares pra falar sobre Harry Potter, ou pra brincar mesmo, né? Eles fantasiavam com os uniformes de Hogwarts, pegavam as varinhas e iam pros parques. Inclusive, Hugo, inclusive, o primeiro time de quadribol do Brasil nasceu de um grupo desses que se reunia para falar de Harry Potter, lá no Rio de Janeiro, o Olha Rio que Ravens. incrível. Eles nasceram desse pessoal que se juntava, acho que era atrás de um museu, esqueci o nome, que eles se juntavam embaixo de uma árvore para conversar sobre Harry Potter. E o esporte estava crescendo, e eles falaram, vamos criar um time aqui no Brasil. E nasceu o Rio Ravens. Não, pra você ver, né? Sim, nossa, a força que Harry Potter tem nossa, é muito grande, muito, muito grande. É uma legião de pessoas, assim, nem só de você pensar os parques temáticos de Harry Potter espalhados pelo mundo, né? Lógico que o mais famoso que a gente sempre lembra é o de Orlando, mas a gente tem um também em Los Angeles, acho que na Europa também a gente tem alguns parques. A gente tem o estúdio dos filmes em Londres, então assim, é uma coisa gigantesca, gigantesca Harry Potter. Fora a peça The Cursed Child, que está aí na Sim, Broadway, tem um teatro lá em Londres que Em também. Londres, e eu acredito que eles Austrália. devem adaptar a peça. Só falta o Eu acredito Brasil. que não deve demorar eles para eles adaptarem e trazerem a peça para o Brasil. Agora, o assunto que todos estavam esperando: a volta triunfal da rainha do fandom, J.K. Rowling. J.K. Rowling chegou chegando, né, nas últimas semanas do Twitter. Ela apareceu aí meio que de surpresa. Ninguém tava esperando a volta dela, essa volta triunfal dela, né, que movimentou o fandom aí nas últimas semanas. Uma coisa de Exatamente. supetão, né? Tipo, Ela apareceu do nada. Ela literalmente, ela ressurgiu, né? Ela não apareceu, ela ressurgiu. É a cinzas Fênix. como uma Nossa, Uma fênix. e acho que uma coisa, sim, eu acho que uma coisa que a gente tem que perceber, assim, que é muito notável, o quanto de FC que surgiu desde que ela apareceu, né? Eu acho que todo dia a gente vê vários personagens lá aparecendo. Tem a galera do RPG também que tá surgindo aí, depois da volta dela com uma força, assim, incrível. né? Isso é É que verdade. eu acho que o pessoal percebeu que ela interage bem mais com os FCs, porque ela tem respondido o Lord Voldemort, Sim. o Dobby, o Professor Doom. Então, assim, o pessoal vê um caminho mais rápido de chegar até ela com o FC. Ela vê lá a foto, o nome de um personagem tipo Hermione Granger, dela responder do que você ir com o seu perfil pessoal e tentar uma interação com ela. Sim, a galera realmente. Esses dias eles encheram a JK de pergunta e ela, como sempre, foi muito solícita em responder. Inclusive, eles perguntaram para ela qual foi o livro mais fácil que ela escreveu e ela respondeu que foi Prisioneiro de Azkaban, porque foi numa época que ela estava começando ainda, ela não era a J.K. Rowling, essa figura grandiosa que a gente tem hoje, então ela meio que respondeu que foi Prisioneiro de Azkaban e que ela não teve aquela pressão toda para poder escrever o livro. Eu lembro de ter
lido isso e achei assim, muito bacana essa fala dela, né? A gente parar pra pensar a pressão que com certeza ela passou por escrever uma das maiores sagas literárias, né? Isso é verdade. Tipo, nós mesmos, até eu que escrevo fanfic, eu fico pressionado com os leitores, às vezes que eles pedem, vai demorar pra postar. Aí, tipo, meu Deus, imagina a J.K. Rowling, né? A pressão que ela não devia ter quando ela já tinha sucesso. Me deixa ser fanfiqueiro, tá? Dá licença. Ele é o fanfiqueiro da bancada. Mas eu fico imaginando ela escrevendo, por exemplo, Relíquias da Morte, e ela matando aqueles personagens. Eu fico imaginando, gente, o que passa pela cabeça dela? Ela matando aquele monte de personagens no último livro da saga. É uma pressão assim. Eu acho que ela não sentiu nada. Eu acho que ela não sentiu nada, porque ela parece um serial killer. Ela mata, tá nem aí, ela matou o Dobby, gente, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Doméstico. Ela pensou em matar o Sr. Weasley. Ela ia deixar uma família sem pai, cara. Nossa. Mas não matou. Graças a Deus. Não matou. Ela deixou a família Weasley quase inteira. Quase. Né? Quase, meu Deus. Pesado. Quase, porque tem um que ficou sem a orelha, né? Sim. Ai, meu Deus. E um sem vida. Nossa, pesado, Léo. Eu não ia tocar nesse ponto, mas já que você falou. Desculpa, gente. Desculpa, queridos ouvintes. É o meu lado Sonserino, tá? Desculpa. Tá vendo? E depois a gente não pode criticar a Sonserina, né? Não pode, eu também sou da Sonserina, tá? Me respeita. Não pode criticar. Eu sou da Corvinal, então eu sou a cabeça pensante. Então, assim... Tudo bom, quem vê pensa. Mas voltando ao assunto J.K. Rowling, então. Com a volta da J.K. Rowling, a quantidade de FC, como o Hugo estava falando agora há pouco, aumentou drasticamente. E o bom é que os FCs, eles fomentam a paixão de Harry Potter, mantém viva a chama do fandom, né? Sim, realmente. O fandom, ele vinha... Pode falar, Hugo. O fandom, ele vinha meio morno, assim, de alguns meses, né? A gente não tinha aí tantas notícias de Animais Fantásticos. A gente só teve a notícia que o filme iria se passar no Brasil, mas fora isso a gente não teve nenhuma outra grande notícia assim. Eu acho que a volta da J.K. Rowling veio sim para movimentar a galera de novo, e todo mundo meio que se animou com a volta dela e ela respondendo essas perguntas. Eu achei bem bacana, tá um clima muito, muito gostoso o Twitter com a J.K. Rowling de volta. É o efeito quarentena, né? Ninguém tem nada pra fazer, a gente fica no Twitter pedindo a atenção da J.K. Rowling. Nossa, sim. Eu sou suspeito pra falar, porque eu sempre mando mensagens pra ela. Gente, ela posta eu tenho as minhas notificações ativadas pro Twitter dela. Então, tudo que ela twitta ou dá retweet aparece. Então, tudo que ela tá lá falando, eu tô comentando embaixo. Tipo, implorando. J.K. Rowling, fala comigo, J.K. Rowling me nota. Ela me notou, inclusive, esses dias, mas ela só curtiu o meu tweet, só. Não que ela tivesse me respondido. E a nossa louca do quadribol aqui quase enlouqueceu, né? Literalmente. Nossa. Surtei, eu mostrei até pra minha mãe. Conta aí a tua experiência, como é que é ser notado por J.K. Rowling, Gabi? Conta pra nós aí. Olha, no momento você surta, você fica tipo, caraca, a pessoa que eu mais admiro no mundo, ou uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, sabe quem eu sou, né? Aí passa um tempo e você fica tipo, é só isso. Acontece. Não. E tu, Hugo, tu já foi notado pela J.K. Rowling? Eu já fui notado pela J.K. Rowling no meu UFC. E assim, nossa, quando você vê a notificação, você fica, tipo assim, extasiado. Tipo, a J.K. Rowling me notou, ela me viu lá, ela viu meu perfil. E, nossa, e assim, eu acho que pra gente que trabalha com os FCs, é um reconhecimento muito grande quando ela dá um like, ou ela, às vezes, ela responde. Nossa, eu acho que isso é muito importante pra gente. A gente percebe que vale a pena a gente estar lá. Exatamente. Eu fiquei pensando esses dias, nós vivemos quase 24 horas por dia Harry Potter. E aí, realmente, tipo, isso é muito importante, né?
Sim, Agora eu porque nossa. perdi o meado eu perdi o meado do pensamento, mas era uma coisa parecida. a gente tá a todo momento pensando, criando posts, né, criando conteúdo pra galera, e quando a J.K. Rowling, ela nota a nossa existência, é como se fosse um pagamento, né? Porque a gente não ganha nada pra estar o dia inteiro na internet fazendo post sobre Harry Potter. Então, assim, é realmente uma recompensa você ser notado por ela. Você ganhar um like, ela responder. Nossa, o dia que ela me responder, eu vou surtar realmente, porque só do like eu surtei. Agora eu já tô mais de boa, né? Como eu já disse. Mas o dia que ela me responder, meu Deus. A gente Sim, vai ter que te agarrar assim e te segurar pra não cair e desmaiar, né? real. Eu vou virar a tia do Harry que sai voando igual um balão, tá ligado? E eu acho, assim, que uma coisa que a gente tem que falar pro pessoal que tá ouvindo e que, às vezes, tem essa vontade, tipo, que a J.K. Rowling seja notado, né? É que não desista. Eu acho que se você quer ser notado pela J.K. Rowling, você tem que persistir, você tem que estar lá mandando mensagem, realmente trocando essa ideia com ela, que eu acho que a sua hora vai chegar. Ela pode demorar um pouquinho, mas ela é sempre muito solícita com os fãs. Então, assim, É mesmo que isso ela aí. deixe aquele like ali, mas O pessoal tem que ter em mente que ela tem milhões de seguidores. Então, assim, tem milhões de pessoas mandando mensagem ao mesmo tempo. Não é fácil ela ver todas as notificações, é basicamente impossível. Então, assim, você tem que ser realmente persistente. Uma hora cansa, uma hora você fica frustrado por ver várias pessoas do seu próprio convívio sendo notadas por ela e você ainda não ter sido. Mas uma hora acontece, é só ter perseverança. Paciência e perseverança é a chave, galera, viu? E outra coisa que Então, é. Ih, Léo, você me cortou. tá, vai. Calma aí. 5 E outra segundos. coisa. E outra coisa que a J.K. trouxe pra gente foi informações novas, como por exemplo, a gente falou sobre ela responder perguntas. Um dos influenciadores de Harry Potter aqui no Brasil enviou uma mensagem para ela, né? Respondeu um tweet com a foto de uma varinha do qual ele comprou, mandou fazer aqui no Brasil. E na descrição ele fala que a varinha é feita de pau-brasil e o núcleo de cabelo de curupira. A J.K. Rowling viu, respondeu, só que ela não falou nada sobre a madeira do pau-brasil. Ela simplesmente respondeu que o núcleo de cabelo de curupira era um núcleo bem instável e geralmente escolhia bruxos talentosos. Então, assim, é uma informação muito legal pra gente saber que realmente existe um núcleo de cabelo de curupira, que é uma criatura mágica que vive aqui no Brasil, né? e eu acredito que cada vez mais ela tende a fazer posts relacionados a algo assim que tem a ver com a cultura brasileira, com o folclore, visto que o próximo filme vai se passar no Brasil. Então, assim, eu acredito que cada vez mais ela vai fazer esse tipo de menções. E eu espero que assim seja. Então, galera, agora nós vamos para o rápido intervalo e a gente já volta. E falando sobre Albus Potter e Scorpius Malfoy, meu querido personagem, a @lefaimari, minha querida seguidora, beijão, muito obrigado pela pergunta, mandou o seguinte questionamento. Em muitas das fanfics, o Scorpius e o Albus são tidos como um casal. Se realmente acontecesse esse casal, Harry Potter, o menino que sobreviveu, aceitaria eles? Aceitaria esse casal, Scorpius e Albus? O que vocês acham, galera? Olha, assim, eu acho que por parte da Gina seria mais fácil de aceitar. Eu não tô dizendo que o Harry não aceitaria, mas acho que a princípio ia ter uma, como eu posso dizer, uma objeção da parte dele, né? Sei lá, o Harry adulto, ele me lembra muito aqueles pai de família tradicional, sabe? Mesmo que não seja, a gente sabe que não é, mas sei lá, ele me passa essa imagem, então acho que a princípio ia ser um pouco difícil. Eu acho que talvez, não sei como que ele reagiria,
Mas por incrível que pareça, eu vejo mais uma dificuldade de aceitação mais por parte da Gina. Eu não sei. É mais a percepção Sério? minha. Sério, não sei, é sério. Mas assim, com relação ao Harry, talvez ele poderia ter uma objeção, não pelo relacionamento, mas pelo fato dele ser filho do Malfoy. Porque eu acho que É isso longas, aí, eu ele também. sempre, ele sempre vai ter um pezinho atrás com os Malfoy ou com pessoas que no passado foram relacionadas a Lord Voldemort. Então, assim, eu acho que o pezinho dele atrás seria mais por essa questão, eu acredito. Eu Mas acredito que nem por seria pela parte da. sexualidade deles, né? Mas por causa do sobrenome da família. Tam- Também, mas que nem o Hugo falou da Gina, eu acho que não, porque a J.K. Rowling construiu ela como um personagem feminista aberto a novas ideias, sei lá, eu acho a Gina bem desconstruída para poder ficar com um pouco de preconceito em relação a isso. Mas eu tenho uma visão, né? O Hugo apresentou a dele, mas eu acho Sim, que não seria o mas caso, não. é difícil a gente falar isso, né? Porque os livros se passam na década de 90, né? Numa época onde as Mas coisas aí eram um já é pouco 2000, diferentes. Não, mas aí já sim, é 2017, né? não, 2017 sim, já é um tempo mais. mas assim, a Gina talvez ela é de uma geração que talvez não pensasse tanto assim, nenhum deles, na verdade. Agora a geração é um pouco diferente. A geração atual agora talvez ela tenha um pensamento um pouco diferente do que da geração anterior, por exemplo, assim. Não sei, isso é bem difícil a gente falar isso, né? Porque se a gente parar para pensar, a, a J.K. Rowling construiu a saga Harry Potter como algo assim de autoaceitação, você aceitar quem você é. A saga é isso, a saga ela é encorajadora a você ser quem você é. E assim, é difícil a gente pensar esses personagens tendo esse tipo de pensamento, né? Ah, faz sentido. Mas, que nem você falou, o sobrenome atrapalha muito, um sobrenome Malfoy. E não sei. É, Não sei, atrapalharia mas. mais o sobrenome do que a própria sexualidade. Eu Porque também cá acho. convenhamos, né, gente? Albus e Scorpius são a coisa mais fofa que existe em The Cursed Child. Não tem outra coisa, tá? E se você não concorda, você é nazista, tá? Só isso que eu digo. Ou você não leu Cursed Child. Ou você não Não, leu Cursed Child direito. Pronto. eu confesso que eu fiquei decepcionada no final. Não foi a J.K. Rowling que escreveu, né? Ela só aprovou, mas quem escreveu a peça, que eu não me recordo o nome, ele dá a entender que sim, eles são um casal, sim, tem um sentimento por trás disso, mas chega no final, é basicamente tipo um aperto de mão e obrigado por ser um bom amigo. Eu fiquei tipo, tudo isso pra nada, cara? Você pulou do Mais expresso conhecido de como Hogwarts pra nada? queerbaiting. Acabaram Isso. com os sonhos da galera LGBT. Mas acontece, e não vamos entrar nesse tipo de assunto porque sempre causa treta. Mas quem sabe um dia não rola um podcast especial sobre isso, né, gente? Nunca se sabe, É. É, Até pra falar do Grindelwald e o Dumbledore, né? né? nossa, sim, Nossa, real. nossa Theodore. E se vocês querem aparecer aqui no podcast, assim como a nossa seguidora aí, basta que você comente lá no Twitter ou no YouTube, usa a hashtag no Papo Bruxo, que a gente comenta aqui. Gente, eu só queria mandar um beijo pro Matheus, porque eu acho que ele vai ficar doente se a gente não citar ele aqui hoje. De tanto que ele fala que ele quer participar. Enfim, um beijo, Matheus. Nossa, real. É nóis. Abração, Matheus. Caçulinha. Nosso caçulinha. Voltando, né, falando sobre o Harry Potter no Brasil, 20 anos, não sei se vocês lembram quando o Tom Felton ele veio para o Brasil, ele veio divulgar os últimos filmes da série, e eu lembro que foi assim uma loucura quando ele veio no Brasil, né? Não é muito comum os atores dos filmes virem para o Brasil, e ele veio divulgar o filme, e eu lembro que os fãs, assim, os Potterheads ficaram, nossa, foi uma loucura. Sim, inclusive ele deu uma entrevista no Domingo Legal, na época ainda era apresentado pelo Gugu, né? Falecido Gugu. Uhum. E ele trouxe a namorada dele, foi muito bacana. Sim, e até hoje, né, ele é um dos, assim, dos atores mais engajados com Harry Potter até hoje. É o Tom Felton, ele tá sempre com alguma coisa da Sonserina. Essa semana mesmo ele tava
acho que com um cordão, Um um moletom. moletom da Sonserina. É, e assim, e é bacana a gente ver a força que os fãs brasileiros têm com relação a Harry Potter, porque se a gente parar para pensar que a J.K. Rowling ela poderia ter escolhido escolas de magia em qualquer lugar da América Latina e ela escolheu justamente o Brasil para isso e ela ainda vai trazer um dos filmes da atual franquia para se passar no Brasil. Então, sim, realmente, o Brasil ele tem um reconhecimento com relação a Harry Potter para J.K. Rowling. Eu acho que ela mesma percebe isso, o amor que os fãs brasileiros têm pela saga. Eu acho que não é nem questão de ser só com Harry Potter. Os brasileiros têm uma tendência, um histórico de ser muito apaixonado por tudo. Por tudo, sim. Por banda, por qualquer coisa. É O uma brasileiro, ele loucura. pira. É uma Exatamente. loucura. Eu acho Mas super engraçado. sim, nossa, mas é isso. Acho que Harry Potter, esses 20 anos, ele mudou a vida de muitas pessoas de muitas maneiras diferentes. Eu acho que cada um tem a sua história particular sobre Harry Potter. Inclusive, se vocês quiserem contar a história de vocês aí, como que vocês conheceram Harry Potter, qual foi a experiência de vocês com os filmes, com os livros, deixem aí nos comentários pra gente, que a gente vai adorar ler tudo isso. Outra história engraçada, né, que aconteceu foi quando, acho que foi em 2014, estava acontecendo a Copa do Mundo e o Neymar deu aquele show dele caindo, rolando igual um retardado. E o Matthews comentou no Twitter, Neymar is pathetic, e todo mundo caiu matando em cima dele, defendendo o Neymar, e ele bloqueou uma penca de de fã Nossa, brasileiro no sim, Twitter. sim. Inclusive um UFC muito famoso, que é o UFC do Lord Voldemort, que tem por trás o seu off o Lucas, e ele bloqueou ele essa semana não. Esses tempos atrás, acho que umas 2 semanas atrás, o Matthews postou alguma coisa e o Lucas usou o perfil pessoal dele para perguntar se tinha alguma chance dele desbloquear o Lord Voldemort. E ele respondeu, zero chance, sem chance, zero, zero. E de quebra bloqueou o Lucas. Porque, Nossa, segundo ele, nossos atos têm consequências, né? E ele falou que na época a família dele foi ameaçada, ele foi ameaçado, inclusive ele cancelou a vinda dele pro Brasil, que ele ia vir em 2014 ainda para cá, ele cancelou, tudo por conta de futebol, para você ver como o brasileiro é louco por futebol, né? sim, nossa. E eu acho que muita gente na época que talvez nem conhecia o Matthew foi lá comentar, viu o comentário dele foi lá, né? Eu acho que muitos brasileiros estão arrependidos hoje em dia de terem comentado nessa tag. Sim, até Nesse- porque ninguém chamava ele de Matthew, falava o Neville, O né? Neville, Olha, sim. O Neville tá falando mal do Neymar. Hoje em dia cagamos pro Neymar. Neymar e nada é a mesma coisa. Nossa, como que as coisas mudam? Exatamente. Todo mundo tá arrependido. O professor Doom também foi bloqueado. Ele tava reclamando hoje, falando que queria. Hoje, né, no dia que a gente tá gravando, que ele queria voltar no tempo e não ter xingado o Neville no Twitter. Olha, minha consciência está tranquila, porque eu não xinguei o Neville na época. Eu só observei mesmo. Eu xinguei. Eu xinguei no meu. Eu confesso, eu xinguei no meu perfil pessoal, mas não cheguei a ser bloqueada. E na época eu não tinha FC. Então, assim, estou safe nesse assunto. E agora vamos com os assuntos do quadribol. Então, Léo, vamos falar sobre quadribol, meu assunto favorito. Inclusive, galera, não sei se vocês sabem, mas tem uma piadinha interna aqui entre nós da bancada do Papo Bruxo que os meninos me chamam de a louca do quadribol. Eu acho isso super engraçado. Mas vamos às notícias. Bom, como todo mundo sabe, o Brasil e o mundo está parado por conta da pandemia e não seria diferente no quadribol. Todos os campeonatos estão sendo adiados e a Copa do Mundo foi realmente adiada para o ano que vem, 2021. A notícia saiu agora durante essa semana, a IKEA postou em suas redes sociais que infelizmente não vai ter quadribol esse ano. O Woody está triste. Então é isso, pessoal. Não tem muito o que falar sobre o quadribol, infelizmente, essa semana. Por conta da pandemia, do isolamento social. Inclusive, fiquem em casa, lavem as mãos, fiquem seguros. Mas é isso, o momento quadribol, da doida do quadribol. E esse foi o rápido momento do quadribol. E agora vamos com as notícias do dia com o nosso queridão aqui, Hugo. Vai lá, Hugo, é contigo.
Então, Léo, no último dia 15, a atriz Emma Watson, a nossa eterna Hermione Granger, ela completou 30 anos de idade. Então fica aqui os nossos parabéns e os nossos votos de muitas felicidades para ela e que ela continue sempre brilhando. É engraçado, né? No primeiro episódio, a gente falou do Rupert sendo pai e agora a Emma completando 30 anos de idade. Acho que a gente fica um pouco chocado e a gente fica com aquela sensação de que a gente realmente está ficando velho, porque a gente viu essas crianças crescendo na tela e agora já estão aí sendo pai e completando 30 anos de idade. Acho que a gente realmente está ficando velho e não é só uma sensação, hein? Também uma notícia dessa semana, Léo, foi que a autora J.K. Rowling, ela comprou a casa em que ela viveu dos 9 aos 18 anos, lá na Inglaterra. Então ela conseguiu comprar essa casa da infância dela, uma casa com uma arquitetura gótica, que da última vez que essa casa foi vendida, ela foi vendida por um valor de aproximadamente 2,5 milhões de reais na nossa cotação. E acredita-se que essa casa tenha inspirado vários elementos da série, devido à sua arquitetura gótica, então várias partes de Hogwarts, e também ela teria inspirado a casa que o Harry viveu lá com os Dursley na sua infância. Então a J.K. Rowling conseguiu comprar essa casa. Inclusive nessa casa ela escreveu na parede: J.K. Rowling dormiu aqui até o ano que ela completou 18 anos. Então, que bacana. E ela pretende fazer uma reforma nessa casa, né? Mas não se sabe atualmente por quanto que essa casa foi comprada. Mas ela conseguiu comprar a casa da infância. E chegou aquela triste hora, a hora de dar tchau. Nos vemos no próximo domingo, mais ou menos 9 da manhã. Não se esqueça de compartilhar o podcast Papo Bruxo no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Mal feito, feito!